Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Escolher é preciso. Mas e a vontade de Deus? Lição número 9. Busque conselho sábio. Texto básico, Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Introdução. Você já deve ter ouvido que uma brasa fora do fogo logo apaga. Por outro lado, a união de brasas acesas se mantém por mais tempo queimando e aquecendo o seu redor. Assim é a vida cristã. Quando sozinhos, tendemos a esfriar e esmorecer na fé. É comum vermos pessoas passando por dificuldades sobre a sua fé, questões pessoais e lutas internas, e não buscarem conselho. Desses, vários decidem sair da igreja, sem ao menos ouvir um conselho que auxilie a lidar com a situação. A comunhão da Igreja do Senhor está aí para ser esse braseiro que se mantém no fogo aceso pelo próprio Senhor. Fomos chamados para formar um povo, agir uns pelos outros, edificar uns aos outros, enfim, auxiliar uns aos outros na fé. Na busca pela vontade de Deus, precisamos olhar para os nossos irmãos como parte da providência divina, para que tomemos decisões conforme a vontade do Senhor. Por isso, a lição de hoje será sobre buscar conselho. Tópico 1. Reconheça a necessidade. Nossos tempos nos bombardeiam com informações e opiniões com os mais diversos teores, interesses e pressupostos. O apóstolo Paulo, criticando a atitude dos coríntios por usarem um dom de línguas sem garantirem a tradução para que fossem edificados, disse: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. 1 Coríntios 14, 10. O mundo tem sido perspicaz e efetivo em enviar sua mensagem e fazer-se entender. Um detalhe importante nisso é que somos partes do público que ouve esses tipos de vozes. Por isso,
somos sempre expostos a pensamentos que confrontam nossa fé. Esse confronto não envolve apenas afirmações ateístas ou a exposição de outra religião. Valores, definições e práticas cristãs são colocadas em descrédito o tempo todo. Certamente, isso afeta a nossa busca pela vontade de Deus. Por isso, a igreja tem um importante papel de aconselhar, admoestar, apontar o caminho, responder aos questionamentos do mundo, enfim, dar razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Estudar a palavra e voltar o coração a Deus, redirecionando os desejos, são tarefas importantes e, por vezes, muito difíceis de serem feitas sem ajuda. Por isso, para enfrentar um mundo caído com vozes e uma realidade caída, da qual ainda fazemos parte, temos de aprender a buscar conselho, mostrar nossas dúvidas, crises e desentendimentos. Por isso, o autor da carta aos Hebreus ensina que, para guardarmos firmes nossa confissão, deveríamos considerar o estímulo vindo de nossos irmãos. Então, reconheça que buscar conselho é fundamental para quem deseja conhecer e viver a vontade de Deus. Tópico 1a. Os grandes receberam ajuda. É interessante olhar as páginas da Bíblia e perceber que ninguém foi chamado para ser só. Deus olhou para Adão e disse que não era bom que ele estivesse só. Gênesis 2,18. Noé foi chamado com sua esposa, seus filhos e suas noras para entrar na arca. Gênesis 8,16. Abraão foi chamado para sair de sua terra e parentela, mas muita gente o acompanhou. Gênesis 12, 4 e 5. Moisés, aconselhado por Jetro, estabeleceu 70 ajudantes para atender todo o povo. Êxodo 18, 13 a 27. Jesus reuniu 12 apóstolos para treiná-los e usá-los na formação da igreja. Mateus 10. Os apóstolos receberam o Espírito para fazerem a obra e não receberam sozinhos. Atos 2. Esse mesmo Espírito está sobre a igreja para que seja edificada. 1 Coríntios 12, 1 a 7. É clara a ideia de que não somos chamados para caminhar sozinhos. Precisamos reconhecer nossas fragilidades, incapacidades e limitações para que entendamos a necessidade de ajuda e para buscarmos o aconselhamento. Inclusive, você mesmo deve preparar-se para ser esse irmão que auxiliará o outro em suas lutas. O fato é que a mutualidade da igreja aponta para a nossa necessidade. Tópico 1, letra B. Os grandes conselhos da Escritura. Ao que parece, a necessidade de conselho foi plantada pelo próprio Senhor. Ao estabelecer sua aliança com Adão, ele deu instruções e avisos para que tudo lhe fosse bem. Gênesis 2. Enviou diversas vezes anjos que davam instruções e entregavam a mensagem do Senhor a seus servos. Gênesis 16, Êxodo
3:2, Números 22, Lucas 1:26, Mateus 1:20. Os reis tinham conselheiros, em regra, os profetas do Senhor. 1 Samuel 13, 22, 5. 2 Samuel 7, 2, 24, 11 e 1 Reis 22. No início da Igreja, quando uma questão teológica importante apareceu, ela foi resolvida em um concílio, Atos 15, que nada mais era do que a reunião de diversos irmãos, apóstolos e presbíteros, com a finalidade de resolverem se era devido exigir dos cristãos gentios que seguissem os ritos judaicos. O ponto era crucial. As opiniões divididas e a decisão não poderia partir de uma única cabeça. Por isso, a mutualidade da Igreja se expressou em um concílio. De igual modo, nós enfrentamos questões importantes. O conselho divino é preponderante na busca por conhecer e fazer a vontade de Deus. Foi nesse sentido que o autor aos Hebreus exortou que nos estimulemos e admoestemo-nos uns aos outros. Hebreus 10, 24 e 25. A apoio e correção no corpo de Cristo. Tópico 2. A quem recorrer? Está claro que precisamos sempre de ajuda. Com nossas dificuldades em discernir a vontade do Senhor, um bom conselho é indispensável. Daí surge a questão: a quem recorrer? É óbvio que nem todos na igreja estão preparados para dar conselhos. Neófitos não possuem conhecimento bíblico suficiente. Crentes antigos nem sempre foram dedicados em conhecer a própria fé. Outros não possuem experiência de vida e de evangelho para dar uma ajuda mais profunda. Infelizmente, nem todos os irmãos são dignos de confiança para abrir o coração. Na escolha dos ajudantes de Moisés, temos umas boas ideias sobre como procurar alguém para conversar. Poderíamos pensar logo no pastor, que deve realmente estar pronto para tal. Mas a proposta da igreja não é uma centralização na pessoa do pastor, e sim o reconhecimento de que todo o corpo é chamado para edificar. Por isso, voltemos os nossos olhos para Êxodo 18, 19 e 20 e vejamos algumas características do que procurar em um conselheiro. A. Os ajudantes de Moisés deveriam ser instruídos. Êxodo 18, 19 a 20. Eles não poderiam seguir seus achômetros. Deveriam falar conforme os estatutos e juízos do Senhor. Esse é um aspecto básico. Você deve buscar alguém que conhece as Escrituras e sabe manejá-las bem. A ajuda profissional de um psicólogo, por exemplo, tem seu lugar, mas não na busca pela vontade do Senhor. O psicólogo quer que você se sinta bem. O conselheiro bíblico quer que você se volte ao Senhor. B. Deveriam ser homens piedosos. Êxodo 18, 21. Capacitados, tementes a Deus,
homens de verdade, não avarentos. O aspecto moral e o verdadeiro interesse em servir a Deus deve estar naqueles aos quais buscamos para nos aconselhar. Queremos o conselho para servir o Senhor, portanto, devemos buscar quem está na mesma caminhada que nós. Como nos lembra o Salmo 1, temos de nos manter distantes do envolvimento com o ímpio. C. Deveriam ser homens corajosos. Êxodo 18, 22. Um conselheiro apático, medroso, ou alguém incapaz de lhe dizer a verdade, não será honesto. A necessidade de conselho que temos exige que o nosso conselheiro seja alguém sem medo de lhe dizer o que é necessário. Hebreus fala em admoestar, que tem a ver com mover a pessoa em uma direção, conduzir, consolar, que é o aspecto fundamental do pastoreio. Quem tem medo de falar não está pronto para dar conselhos que, por vezes, nos colocam em situações desconfortáveis. Verdadeiros profetas pregam a palavra. Lembre-se de Micaías enfrentando as ameaças e preferindo a verdade. 1 Reis 22. Josafá e Acabe estavam se unindo para guerrear contra a Síria, a fim de tomar Ramote e Gileade. Todos os falsos profetas os motivaram e falaram coisas boas. Micaías, por sua vez, disse a verdade, mesmo isso lhe custando a prisão. Tópico 3. O bom conselho. Definir um bom conselho já deve ser tarefa fácil neste ponto da nossa busca pela vontade de Deus. Antes disso ainda, é bom nos lembrarmos do resultado de maus conselhos. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. Salomão havia trazido pesado jugo sobre os israelitas, forçando-os a trabalhar nas obras do palácio. 1 Reis 9, 15, 12, 4. Quando Roboão assumiu o poder, Jeroboão voltou do Egito para lhe pedir que tirasse o jugo de seu pai, Salomão. E assim, os que fugiram para o Egito os serviriam. Roboão pediu 3 dias para decidir. Primeiro, Roboão buscou o conselho dos idosos. O texto enfatiza não só que eles tinham experiência de vida, como também eram experientes na atividade de aconselhar ao rei. Portanto, o aconselharam de modo a trazer o povo para junto do rei, fazendo dele um servo ao povo. Para nós, o significado de tal conselho é ainda mais claro, pois nosso rei se fez servo. Filipenses 2, 5 a 8. O conselho dos idosos e experimentados faria de Roboão um tipo de Cristo, mas ele deu ouvidos aos seus jovens amigos, que lhe aconselharam a piorar o jugo imposto por Salomão. O resultado de ouvir conselhos de quem não sabe o que diz foi desastroso. Salomão já não andava segundo a sabedoria divina, e suas ações refletiam a idolatria a que se dedicou depois de se curvar aos ídolos de suas mulheres. Seu filho fez ainda pior, agravando o que já estava ruim. A partir disso,
podemos inferir alguns pontos a serem lembrados na busca de um bom conselho. A. Siga a palavra de Deus. Os conselheiros idosos de Salomão trouxeram um princípio bem simples, que está no bojo do chamado de Abraão. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. Israel é um povo chamado para ser bênção e para levar bênção a todas as famílias da terra. Tornar-se servo de seu povo faria de Roboão a bênção de um rei benevolente que trabalha pelo bem deles. Os princípios da aliança e seus objetivos são a própria forma de ser povo para os filhos de Abraão. De igual modo, o conselho que recebemos, buscamos e damos deve ser produzido pelos princípios bíblicos, especialmente no que se refere a conduzir as pessoas a cumprirem a vontade de Deus. Ele nos deu ordens diretas, princípios gerais e exemplos a serem seguidos. Tudo isso vemos reproduzido no modo como o Novo Testamento liga Cristo ao Antigo Testamento. B. Valorize a experiência. Ao instruir Tito sobre o que era conveniente à sã doutrina, Tito 2, 1-5, Paulo diz que as idosas devem ensinar as mais novas em seu proceder. Os homens idosos também são tomados como exemplo de procedimento. A prerrogativa do ensino e direcionamento sempre esteve com os pais, pela razão simples de serem eles mais experientes e entenderem melhor as coisas. Provérbios 1, 8. A experiência ajuda muito na compreensão da vida, das pessoas e da relação das coisas. Busque quem sabe mais do que você, não menos. C. Rejeite os interesseiros. Olhando para a igreja de Corinto, onde até os dons espirituais eram utilizados para a promoção pessoal, vemos que muitos podem ajudar para obter algo em troca. Alguns querem imagem de alguém requisitado e sábio. Outros, o prestígio de ter ajudado. Tem aqueles que cobram. Podemos encontrar os que querem reunir informações. Paulo avisou Timóteo desses que usam a piedade como fonte de lucro e ensinou que são soberbos, ignorantes, briguentos, invejosos, provocadores, desconfiados de todos e mentirosos. 1 Timóteo 6, 3-10. Em suma, busque quem evidencie o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Conclusão: muitos não buscam conselho por não terem de fato o desejo de buscarem a vontade de Deus. O conselho piedoso nos dirige à Escritura, ao confronto dos nossos pecados e à responsabilidade de viver em arrependimento. Isso parece ser muito para quem só quer usar as práticas espirituais na construção de uma imagem de crente e não tem de fato interesse em servir ao Senhor. Não fomos chamados para buscar o Senhor sozinhos. Temos as Escrituras, temos a Cristo, temos o Espírito, temos os nossos irmãos. Devemos usá-los. Aplicação. Já pensou em estudar aconselhamento bíblico? Pesquise o tema.
Procure livros e vídeos para entender melhor do que se trata. Peça ajuda ao seu pastor. Você pode ser bênção em um trabalho de aconselhamento em sua igreja. Concluímos a leitura da lição de número 9. Título: Busque conselho sábio. Texto bíblico, Hebreus 10, 19 a 25. Quero aproveitar esta oportunidade para recomendar que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.